Oi, meus amores! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem usando os produtos da caixa que eu abri com vocês no vídeo anterior. Vou deixar aqui nos cards se você ainda não assistiu. São maquiagens profissionais, então eu vou testar todos aqui com vocês. Ainda não fiz nenhuma produção com eles. E é isso, bora pro vídeo. Já higienizei o meu rosto e de hidratante eu vou usar o meu hidratante da CeraVe. Na minha cidade já está esfriando, então minha pele está começando a ficar um pouquinho seca. A minha pele ela não é seca em todas as áreas, não. Ela é mais assim na zona T e aqui no busto, sinto que ela é mais seca. Vou usar essas duas bases, da Bruna Tavares e da Catarina Hill. Tem bastante tempo que eu não uso aqui com vocês. Tô viciada na minha base da O Boticário, a lançamento, e também na True Match lançamento. São minhas duas bases favoritas do momento. Porém, eu estou com vontade de mudar um pouquinho e essas bases, Bruna Tavares e Catarina Hill com a Prelessa, são duas bases maravilhosas também. Já está no fim as minhas duas. Então eu misturei essas duas para dar mais ou menos o meu tom. A da Bruna Tavares eu estou usando a F60. Da Catarina Hill eu estou usando a 3.5. Eu não gosto de base pesada, acho que vocês já sabem disso. Às vezes eu trago aqui conteúdo com rebocão, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Eu não sou muito fã, mas como eu não gosto muito, eu vou fazer uma preparação de pele média. E para não precisar cobrir todo o meu rosto, para não ficar com a pele muito pesada, eu vou cobrir apenas essas espinhas que eu estou aqui no meu rosto com meu corretivo da Kryolan D4.5, que eu já tenho usado aqui com vocês. E agora vai ser mais fácil de cobrir elas, porque eu não estou mexendo e elas estão somente avermelhadas. Então é mais fácil de cobrir. E eu vou aplicar só aqui esse corretivo que tem uma cobertura altíssima, porém uma pegada bem leve. Ele é muito leve e ele cobre super, super, super. Não fica aquela pele pesadíssima, parece que eu apliquei 1 quilo de base. Já deu uma uniformizada boa aqui no tom do meu rosto. E agora é só vir com a base por cima, que cobre e fica perfeito, bem uniforme, nada de pele pesada. Já fiz a minha misturinha e agora eu vou vir aplicando com a esponjinha úmida. Ai, gente, que saudade que eu tava dessa base, dessas duas bases. Elas misturadas ficam perfeitas. Nossa, que saudade de usar. Sem contar que o cheiro é maravilhoso. Tem tanto tempo que eu não usava. Aquela pegada leve, nada de pesado. E a pele bonita, viçosa, sabe? É assim que eu gosto. Não gosto de base pesada demais. De corretivo, vou com o da Visela, na cor Vanilla. Não é segredo que eu sou apaixonada nesse corretivo. Inclusive, eu já vou adicionar no meu carrinho uma nova cor dele. Eu quero testar para ver se dá para fazer contorno. Eu acho que vai ficar perfeito. E também um novo tom mais escuro um pouquinho, que esse aqui acho que é o mais claro que tem, que é o Vanilla. Mas eu vou adquirir o novo. E aí eu venho esfumando apenas em pontos mais estratégicos. Vocês já sabem que eu faço esse efeito lifting, né? Pra dar uma levantada no olhar, no rosto. De contorno, vou usar o meu da Cheglan na cor Golden Sun, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Pretendo adquirir um novo contorno, pretendo. Pretendo testar outros, pretendo. Mas se esse daqui vai deixar de ser o meu favorito, eu não sei. Eu realmente gosto muito desse contorno. Eu vou usar a esponjinha do lado que eu não usei ainda, do lado que tá limpo, pra não atrapalhar no meu contorno. E aí, aquele esqueminha, né, de levantar aqui. A sobrancelha também passei pra dar uma já ajudada na hora de esfumar. E também pra trazer o efeito lifting. O efeito lifting não é feito somente com o corretivo. A forma de aplicar o contorno também faz um efeito lifting no rosto. Porque dá uma levantada no rosto, principalmente se você faz o contorno de uma forma errada no seu rosto, deixa ele com aspecto de bochecha caída. Eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês. Vou aplicar o restinho que sobrou aqui no meu nariz pra já ajudar na hora de fazer fumado. Aqui na minha cidade tá um vento, aqui onde eu moro, tá muito vento. Tá ventando tanto que eu nem sei se vai sair no vídeo. Eu acho que, tomara que não. Mas tá tão forte que tipo, dá até medo. Vou aplicar também o meu blush em creme da Cheglan na cor Love Cake. E eu vou colocar dois pinguinhos só
pra não ficar muito rosa. E eu estou usando a esponjinha do lado que eu usei o contorno, tá? Não é do lado da base. Agora, pra selar essa pele, claro que eu vou usar minha paletinha da Revolution. E eu vou usar esse tom que eu sempre uso e esse que eu amo. Eu acho que fica perfeito esse conjunto, esse blush um pouco iluminado. Eu não sei como vocês são, mas eu sou o tipo de pessoa que, quando me apega a uma coisa, é muito difícil de mudar pra mim, sabe? Eu sou daquela pessoa que vai tomar o sorvete de chocolate a vida toda, sou aquela pessoa que vai tomar um tipo de açaí do mesmo jeito pro resto da vida. O pó que eu vou usar hoje é esse da Miss Larry, ele é translúcido e ele ilumina o rosto, sabe? Ele não só sela, então ele vai deixar um pouco mais claro. Então eu vou aplicar apenas aqui na parte que eu passei corretivo. Como esse corretivo da Cheglan, ele tende a dar uma... Ele não fica tão clarinho, ele oxida um pouquinho. Então eu vou aplicar esse pó para deixar o meu corretivo, para que ele permaneça com esse aspecto de iluminado. Aí eu pego assim na esponja, tiro um pouquinho do excesso e eu venho selando. Lembrando que eu já tirei todo o excesso aqui do corretivo. Esse pó, ele tem uma pegada rosinha, ele fica um pouquinho rosinha. E aí me lembra muito essa trend nova que teve aí, né? De aplicar o blush rosa aqui no final do corretivo. Eu estou selando diferente do que eu selo normalmente, que eu selo com um pouquinho pó. Hoje eu estou usando um pouquinho a mais. Vou selar em toda a parte que eu passei o corretivo. E para finalizar, eu venho com uma bruma fixadora. Essa minha é da Collection. Ela é de matificar, tirar todo aspecto de pó, toda a pele pesada. E ela dá uma fixada na pele. Eu gosto de aplicar bastante porque eu vejo muita diferença. Tira esse aspecto pesado e depois eu venho secando com um ventiladorzinho para que ela seque mais rápido e não tenha nenhum perigo de manchar minha pele. Agora vamos partir para a parte dos olhos. E agora que eu cobri toda a minha sobrancelha, então tá bem ela realzão. Só que eu não sei se vai dar certo, porque essas pastinhas em cima de base, corretiva, elas não funcionam, fica branco. Mas não custa nada tentar com essa, né? E vou usar essa daqui, se você ainda não viu o vídeo anterior. Essa vai ser a pastinha de sobrancelha que eu vou usar, da Be Perfect. E ela vem com esse pincelzinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com esse mini pincel, então acredito que vai auxiliar aqui. E eu vou tentar fazer aquela técnica, né, de deixar a sobrancelha mais arrepiadinha. É uma técnica que eu até gosto, já falei pra vocês no vídeo que eu gravei sobre esses produtos. Porém, como eu tenho micropigmentação, não fica tão legal. Mas eu tentei cobrir hoje justamente por isso, pra ver se fica legal. E vamos ver, eu tô com a pincelzinho seco, não pus o produto aqui. Mas eu já percebo que assim que eu passo, ele tira a base. Então eu vou limpar um pouquinho aqui pra ver se tira esse excesso de base que tá em cima da minha sobrancelha, pra não ficar branco quando eu aplicar a pastinha. E assim, meninas, eu já tentei de tudo fazer essa técnica, mas como eu acho que eu tenho que fazer aquele procedimento que, acho que brow lamination que fala, eu acho que é isso mesmo. É que você realmente, você vai num profissional e ele faz os fiozinhos, acho que eles fazem alguma química para o fio permanecer levantadinho. Eu acho que eu tenho que fazer essa técnica, porque meu fio, ele é para baixo, não fica para cima. E tem essa questão da micro, então não sei se vai ficar legal. Mas vamos fazer o teste, olha só pra vocês verem como ela é. Essa é a pastinha de sobrancelha da Be Perfect e vem junto com esse pincel. Vamos pegar aqui, pegar junto com vocês. Eu confesso que eu tava louca pra testar, porque é uma marca muito profissional e tem tudo pra dar certo. Se não der certo, eu vou limpar minha sobrancelha com só a sobrancelha com demaquilante e venho tentando fazer. Eu vi uma técnica onde você passa assim pra baixo os fios e depois vem levantando. Vamos ver se vai dar certo. Olha, parece que tá indo, né? Eu sei que a maioria das pessoas não gostam dessa técnica, mas eu juro pra vocês que eu sou louca pra que dê certo, porque eu realmente gosto, mas não funciona comigo. Ficou mais ou menos como eu imaginei, toda esbranquiçada.
Porém, um ponto positivo é que essa pasta de sobrancelha ela é perfeita. Ela realmente segura bem os fios lá em cima. E esse foi o resultado, já era o que eu esperava. Minha sobrancelha realmente não se adapta a essa técnica. Mas, como eu também trabalho com isso, então eu vou usar com certeza nas minhas clientes. E eu gostei muito da qualidade, achei bacana, porque ela realmente segura bastante os fios. Mas ficou assim, vou deixar assim nesse vídeo. Mas eu acho que não seria pra mim essa técnica. Pronto, vamos partir para o próximo e eu vou fazer um olho hoje bem versátil, bem legal e o estilo de olho que eu amo. Com certeza vou usar a paleta, né? Olha que paleta maravilhosa. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E eu fiz um unboxing, mostrei tudo desse kit de maquiagem. Se você ainda não viu, corre lá, que tá perfeito o vídeo. E eu estarei usando tons mais neutros. Eu já fiz um olho e agora vou fazer o outro aqui com vocês. Já que a minha sobrancelha não deu certo, eu resolvi dar uma preenchedinha nela do jeito que eu já preencho normalmente mesmo. E eu começo tirando todo o excesso de corretivo e eu vou aplicar, antes de aplicar a sombra, o primer do kit, né, da Be Perfect, o primer da Be Perfect, que eu fiz um unboxing pra vocês. É a primeira vez que eu tô usando, é a primeira vez que eu estou testando, então eu fiz do outro olho e eu já gostei bastante do resultado. Eu apliquei ele aqui no meu olho e eu venho dando batidinhas em todo o meu olho pra ele sumir e tirar esse aspecto de branco também, não ficar esbranquiçado. E eu deixo ele bem uniforme para não ficar manchado, não ter perigo de manchar minha sombra. Vou aplicar um pouquinho aqui também no início dos olhos. E é isso, até aqui na sobrancelha. Ele promete fixar a sombra, trazer mais durabilidade na sombra. E depois eu vou fazer um teste sobre se ele é resistente a suor, se ele é resistente à lágrima. E também ele promete trazer mais pigmentação da sombra. Pego a paletinha da Be Perfect e eu vou começar esse olho com essa cor, nesse marrom bem clarinho. Vou começar usando ele. O pincel que eu estou usando é do kit da Cheglan. Vou pegar um pincel médio, nem grande nem muito pequeno. E aí, meninas, eu vou fazer aqui descendo e subindo pra minha linha dos cílios. E aí eu vou fazer tipo formato de V, sabe? Daí eu vou subindo aqui pro final da minha sobrancelha pra dar uma levantada nesse olhar. E eu venho esfumando aqui até o início da minha sobrancelha, do início ao final da sobrancelha, fazendo um V mesmo, ó. Desço aqui, frente aos cílios, e depois subo do início ao fim da sobrancelha. O que eu percebi dessa pastinha aqui da fixação de sombra é que ela ajuda bastante também no esfumar, sabe? Na hora de esfumar a sombra. Ela desliza mais. Então depois de fazer isso, vou pegar uma sombra mais escura. Essa corzinha é um marrom acinzentado, mas ele é um marrom acinzentado mais clarinho. E eu vou continuar fazendo o mesmo procedimento aqui, esfumando nos mesmos lugares. Eu não vou subir tanto mais agora, né? Devido à sombra ser mais escura. Vou ficar mais aqui no côncavo. E aí depois eu venho com um pincel fofinho bem grandão e do acabamento ali para não ficar nenhuma marcação. Vou pegar esse pincel fofão bem grandão do kit também da Cheglan. Eu vou esfumar as bordinhas assim para não ficar marcado. Agora eu pego um pincel menor um pouquinho, fofinho, bem redondinho, mais pequenininho. E eu vou usar essa sombra marronzinha, um marrom mais fechado. E essa sombra eu vou aplicar apenas no final aqui dos meus olhos e subir um pouquinho, não vou subir demais, eu já vou esfumando ela para dar uma marcadinha, mas não tanto. E depois eu volto com um pincelzinho maior, aquele médio, e vou esfumar somente as bordas aqui para não ficar nenhuma marcação dessa sombra. E eu não vou subir demais, só aqui no final, não vou entrar e não vou subir, só no final do olho mesmo, para dar um degradê de sombras aqui. Agora eu vou usar o lápis da Be Perfect também, que vem no kit, e a cor dele é Eclipse. E ele é assim, é esse tom de marronzinho acinzentado mais escuro. Então eu vou usar ele na parte de cima e na linha d'água. Na parte de cima, primeiro, eu vou delinear aqui rente aos meus cílios. Eu vou fazer do início ao fim esse risquinho com o lápis. Não tem problema ficar todo imperfeito, porque a gente vai esfumar esse lápis. Vou pegar um pincelzinho lápis e eu vou esfumar esse delineado que eu fiz aqui com esse lápis. Sempre puxando pra dentro, olha, percebem que eu puxo pra dentro?
Porque se eu puxar pra fora, pode subir demais aqui. Então, é sempre pra dentro. E se eu quiser subir um pouquinho aqui, ó, eu vou com o próprio pincel lá em cima, puxando pra dentro, pra não subir demais e não manchar. Daí eu vou esfumar tudo até aqui no início do olho. E agora, pra dar um efeito lifting, mas bem suave, eu vou fazer um risquinho de gatinho, mas bem pequenininho. Não quero nada de gatinho demais, só um risquinho, juntando aqui com esse delineado aqui que eu fiz. Olha, tá vendo? Só um pouquinho. E pra finalizar essa parte dos olhos, eu vou usar duas sombras que tem brilho, mas uma delas, ela dá um aspecto de sombra molhada, que eu fiquei apaixonada no efeito. Vou mostrar pra vocês. Essa sombra aqui, ela tem esse aspecto, ela é bem molinha, ela até é úmida, sabe? Então, eu pego essa sombra, olha só pra vocês verem, ela tem um aspecto de molhada, e eu vou aplicar aqui na minha sobrancelha, pra dar uma iluminada, e olha como fica. Fica um iluminado bem sutil, bem bonito. E eu vou descer um pouquinho aqui. Iluminei minha sobrancelha e desci um pouquinho. E eu também vou usar a mesma sombra para iluminar aqui no início do olho. Com essa sombra, com esse aspecto molhadinho. Eu vou usar uma outra sombra e vai ser essa sombra aqui, que é um pouco puxada para o verde, um verde escuro, sabe? E ela também dá esse aspecto de sombra molhada, eu achei muito linda. E aí eu venho aplicando com o dedo mesmo. E olha isso, gente. Que coisa mais linda que vai ficando. Vou aplicar com o próprio dedo mesmo. Vou aplicar mais uma camadinha para ela ficar mais brilhosa. E aí por cima dela eu vou acrescentar um pouquinho da sombra molhadinha que eu iluminei. Pra dar uma clareada, não deixar esse aspecto de verde demais. E agora no finalzinho aqui, para dar um acabamento maior, eu vou aplicar uma sombra marrom mais escura. E a sombra que eu vou usar vai ser esse marrom mais fechado, a mesma sombra que eu usei, eu vou usar ela de novo. Eu vou aplicar um pouquinho mais aqui no finalzinho. Agora eu vou aplicar o lápis na linha d'água, o mesmo lápis que eu usei em cima. Vou aplicar em toda a linha d'água. E aí na parte de baixo eu não vou passar nenhuma sombra pra esfumar. A única sombra que eu vou passar um pouquinho dessa sombra em brilho na parte de baixo aqui pra dar uma iluminadinha. Peguei a sombrinha iluminadinha. Eu passei bastante Curvex e vou usar a máscara de cílios da Be Perfect. É uma duo máscara, ela vem com dois pincéis. Esse mini pincel, eu acredito que é para a parte inferior dos olhos, porque eu usei na parte de cima e eu não gostei. E esse outro lado, que ele é bem molinho, e esse pincel é maravilhoso. Então, eu vou aplicar esse lado na parte de cima. E por último, eu vou aplicar os cílios, que também é da linha Be Perfect. E veio esses cílios maravilhoso. E a proposta dele é para trazer o efeito lift no olhar, dar uma levantada. Já apliquei de cá e agora eu vou colocar os cílios de cá. Enquanto os meus cílios secavam, eu apliquei o batom. E o que eu fiz? Eu passei o contorno labial com esse lápis meu, uma cor mais rosadinha. E no centro dos lábios, eu usei esse batom da Bruna Tavares na cor Victoria. E depois eu vim com o meu Carmex, que é protetor labial, que dá uma aumentadinha nos lábios e dá tipo um efeito gloss. E agora eu vou aplicar os cílios. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso me ajuda demais na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.